Eu- sim, eles já começaram as atividades, reunindo os aprendizes. Estão começando a unir as pessoas para o trabalho que vai acontecer. Miramês nos explicou com sua costumeira simplicidade. Concentrai a visão na estrutura do cordão fluídico. Novamente ele percorreu as mãos sobre aquele fio luminoso e podemos então, ao invés de um único fio, perceber milhões deles, de estrutura quase invisível, mesmo à visão adestrada. Esses fios que ora observamos, prosseguiu Miramês, se dividem ou se ajustam como um só, de acordo com as necessidades e com a força magnética de cada ser. O cordão de prata, como é chamado pelos estudiosos espiritualistas, não é igual em todas as criaturas, no que diz respeito à sua engenhosa composição e elasticidade. Ele pode ter um limite mínimo, do leito até as dependências da casa, ou do corpo até as altas esferas da terra. Tudo depende da evolução das criaturas. Observai essas duas mulheres. O mundo delas é somente o lar. Nada mais lhes interessa. E todos os seus sonhos estão ligados às coisas. Ela tá falando? Ela tá falando? Isso. Você saiu. Você saiu. Você não tá mais nada lá. Não soubesse. Que é o duplo etérico, né? Então, o corpo físico tem um corpo energético, de muita energia, energia vital. Quando a gente respira e absorve esse duplo etérico que absorve essas energias, que possibilita toda a vida orgânica do nosso ser. E aí tem um outro corpo que se chama o corpo astral, o psicossoma, como vocês vão encontrar. E um outro que é o corpo mental. Quando se desdobra, o corpo em que se apresenta de manifestação é o psicossoma, né? A pessoa não sai em duplo etérico. O duplo etérico está ligado com o corpo físico. Tanto que quando a pessoa morre, o duplo etérico também ele se desfaz. O corpo de manifestação, quando sai, é o psicossoma. E esse duplo etérico, é ele que conecta ao corpo físico. Ele é plástico, né? Ele quando a pessoa ela sai, ele se estica e ele vai meio que se condensando, formando o que se chama desse cordão de prata. Mas ele como ele fala aqui, é um. Aqui ele fala, né? Novamente ele percorreu as mãos sobre aquele fio luminoso e podemos ver então, ao invés de um único fio, perceber milhões deles, de estruturas quase invisíveis, mesmo à visão adestrada. É como se cada célula estivesse ligado ao corpo ao psicossoma, ao corpo astral, através desse duplo etérico. Então parece que é uma coisa só, mas não, né? Um corpo muito complexo e com muitas características que vai apresentar aqui. E ele pode, de acordo com a evolução da pessoa, ele se torna cada vez mais como se fosse elástico. A pessoa ela consegue avançar e adentrar em muitos locais diferentes. Aqui ele contou o caso delas. Ela tá tão ligada a que só a casa que sai, é como se o corpo, o fio de prata, estivesse ainda muito, muito rígido. Elas quase que não saem desse meio que é a casa, né? Ela não consegue ir muito além, porque a vida toda ela sai, ela quer continuar ali naqueles aspectos da casa. E aí, só para finalizar, eu vou contar um caso nos trabalhos mediúnicos que o meu pai participava e que eu não participava ainda, porque ainda foi na época do Lacerda, lá no Rio Grande do Sul. Eles
tinham várias atividades, vários trabalhos em vários dias. E um deles, a espiritualidade queria um trabalho específico, que era para a obtenção de determinados elementos que estava ligado com outro planeta. Não que eles iriam para esse outro planeta, mas ele estava ligado com trazer essas substâncias. E não sei por qual motivo, né, eles pediram o auxílio e foi uma determinada médium que foi escolhida pelo mundo maior para ser o intermédio onde ia trazer esse fluido. E aí foi todo um trabalho onde os mentores falaram que o cordão de prata dela, essa estrutura, ela teve que ser profundamente deixado mais diáfana, bem mais, onde ela pudesse se deslocar muito além, assim, quase que na fronteira ali da Terra, ela tivesse essa facilidade para poder, de alguma forma, canalizar essas energias que iam ser trazidas. Então, foi toda uma preparação e foi feito esse trabalho. Então, foi todo moldado e trabalhado esse cordão de prata. E o que acontece? Do psicossoma para o corpo mental, no momento que ocorre o desdobramento, porque pode acontecer o desdobramento em corpo mental, e que é um processo muito mais raro, é um processo evolutivo muito maior, e ele é conectado também com um cordão que eles costumam chamar de cordão de ouro, se vocês forem procurar, porque é uma outra estrutura que conecta, né, o psicossoma com esse corpo mental, e aí no dela também teve que ser trabalhado essas duas conexões, para ela conseguir canalizar essas energias. Então, só para chamar a atenção do pessoal, na importância do cordão de prata, não vou nem falar no de ouro, né, porque a gente mal conhece o de prata, é que ele, na verdade, é o grande limitador de onde a gente pode ir. A gente acha que é só o que a gente pensa, imagina, eu vou pensar num lugar bom, eu vou até lá. Mas, na verdade, não basta a gente pensar. E esse exemplo que o Ismael deu é muito significativo, porque não é só relacionado à evolução de cada um. Porque nesse trabalho a espiritualidade precisou adaptar os dois cordões do médium para que ela pudesse ir aonde eles precisavam que ela fosse. Então isso pode ser modificado. Então não é apenas uma questão de evolução. Ele pode ser modificado se esse for o interesse dos trabalhos realizados pela equipe espiritual. Então ele, na verdade, o cordão, é o grande limitante da esfera dimensional que a gente consegue atingir quando sai do corpo. E claro que ele é diretamente relacionado ao nosso grau evolutivo, mas como ele mesmo demonstrou no exemplo, isso pode ser modificado, o que faz dele, na verdade, o limitante de até onde a gente pode se esticar quando sai do corpo. E fazendo com que voltássemos as nossas vistas espirituais para os corpos que repousavam nos leitos, nos mostrou com facilidade alguns centros de força dos mesmos. Com o dedo fosforescente, para melhor enxergarmos, apontou para o crânio de Alice, uma das senhoras, prosseguindo. Vede, meus companheiros, o centro de força coronário da nossa irmã. Ele tem a forma de uma flor, com suas quase 1000 pétalas, no dizer dos ocultistas, e é mais ou menos isso mesmo. No entanto, analisai este como está. Quase todas as suas pétalas estão inertes, por faltar circulação de força vital em todos os departamentos do corpo astral, ou perispírito, faltando, outro sim, atividade espiritual na dona deste fardo bendito. Notamos, na verdade, que no topo da cabeça de Alice giravam lentamente algumas hastes, como um velho ventilador cujo motor já não trabalhasse com eficiência. É isso mesmo, termina o nosso instrutor. Essas duas senhoras ainda não despertaram para a realidade da vida, e como nunca mudam de assunto, deixam de assimilar o prana que dá vida a tudo, principalmente a vida dos corpos que se sucedem ao corpo físico, em quantidade suficiente.
Elas não têm atividades espirituais, vivendo egoisticamente, sem pensar no próximo e, por vezes, esquecendo-se do próprio Deus. Voltamos ao quarto de 29, onde Fernando e Celes já estavam preparando o candidato para a saída do corpo físico. Reunimos-nos todos naquele ambiente de descanso. Caena sorria com as mãos cheias de algumas substâncias colhidas na natureza por sua equipe, composta de muitos espíritos obedientes, que se movimentavam segundo suas diretrizes. 29, depois de uma rápida leitura, onde se esquecera do mundo terreno e pensava em Deus e na vida espiritual, sentiu-se sonolento, recolhendo-se já quase dormindo. Ei, deixa eu só também fazer só um comentário dessa parte aqui sobre o prana, porque quando eles foram e observaram o chakra coronário dela, né, da senhora da Alice, percebeu ele bem mais parado, mais estático. E os chakras, eles são estruturas, são centros de energia impressionante, no sentido de captação e emissão dessas energias, desse fluido vital, desse prana. O prana vai ser aí um momento em que a ciência ela adentrar nessa estrutura dessas energias, dessas formas de organização da energia, do prana, dessa energia vital, vai ser uma revolução na saúde, no conhecimento do nosso organismo. E aí ele falou que tem essas pétalas, né? Esses centros de força, que são chakras, eles têm toda uma fisiologia, uma anatomia, uma fisiologia, e tem, aqui ele fala, né, dos ocultistas, essas pétalas. Então, cada um tem determinadas pétalas com frequências próprias, com finalidades, com funções próprias. Isso está dentro de toda essa fisiologia energética. E à medida que vai evoluindo e participando desses trabalhos, né, como o nosso, pessoas seguem um caminho espiritual, de oração, de meditação, do bem ao próximo, essas energias, esses chakras, eles aumentam a sua velocidade, eles aumentam a sua capacidade de doação, de absorção da natureza. E então é isso. Só para chamar a atenção como a coisa muda conforme vai evoluindo, ele fala do coronário, né? Que tem 1000 pétalas. O básico tem só 4. Fernando aproximou-se do candidato e com ele conversou mentalmente. Ao emitir seus pensamentos coordenados com o mundo mental de 29, nós observamos 2 luzes se acendendo na cabeça do candidato à iniciação daquela noite. Eram as glândulas hipófise e epífise. Elas funcionavam cada vez mais como se fossem 2 antenas receptoras que colhiam as vibrações emitidas por Fernando. 29 percebia, mesmo quase dormindo, e se esforçava para ficar com os ouvidos atentos, sem contudo saber ao certo por onde estava ouvindo tão belos conceitos acerca das verdades espirituais. Enquanto Celes e Caena trabalhavam para que o nosso amigo Galeno falasse com o 29 espírito, Abílio fazia sua ronda, necessária em todo o ambiente, dispersando algumas entidades indesejadas, de forma que o trabalho corresse normalmente. Miramês tocou os dedos de leve em meu ombro e falou com a brandura que lhe é peculiar. Lancelin deve saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo deste moço, que ora escolhemos para adestrar neste tipo de trabalho, e com ele aprendermos, vibram, trabalham e se aprimoram quase 70 trilhões de células, como se cada uma delas fosse um motor vivo. E ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-las. Nesse universo humano existem segredos que somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microcosmo orgânico
tem sua cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Se porventura o espírito não aceitar o chamado, quando escolhido para mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando, e aí desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para outras formas. O cineticismo, em todo o reino, é lei irremovível. Dele dependem a luz e a própria felicidade. Queria que o nosso companheiro Miramês continuasse com as elucidações, mas o horário nos reclamava a atenção. Passamos a escutar a conversa de Fernando com Mitinoli, neste tom de camaradagem. Meu filho, que Deus te abençoe sempre. Estamos aqui hoje para te propiciar um sono diferente, por certas qualidades que já conquistaste no labor diário. Nós te afirmamos que somos emissários da paz e que viemos convidar-te em nome de Jesus, o Cristo de Deus, aquele a quem tanto admiras, para sair conosco em um passeio espiritual, de maneira diferente da que o sono propicia. Sair do teu corpo conscientemente, vendo e tocando o teu corpo, sabendo que estás em espírito junto a nós. Não precisas temer, pois não há perigo algum, visto que junto a nós se encontram benfeitores de alta estirpe, conhecedores de toda a ciência, que nos garantem os trabalhos. Se sentires, por acaso, algum fenômeno desconhecido, não percas a coragem. É que às vezes precisamos tocar em alguns pontos dos teus corpos físico e espiritual, de maneira a despertar a tua consciência para o estado em que te encontras. Saída do corpo. Antes de passar para o outro capítulo, eu queria só colocar um ponto aqui, que foi quando eles foram trabalhar no 29, na saída, já não sei nem onde é que tá. Eles ativaram duas glândulas, né, que foi a epífise e a hipófise. Então, a epífise, a gente até falou isso, não sei nem se foi aqui no domingo, mas foi nessa semana, quando a gente estava falando da glândula, né, epífise pineal, que era o mesmo nome, né, que o Silvio falou que é sinônimo mesmo. A glândula é a concretização aqui no corpo físico do chakra coronário, né, porque o chakra coronário, aliás, cada chakra, ele na verdade, é um canal energético nos corpos mais sutis. Então, nos corpos mentais, ele vai ter, de uma outra forma, os seus centros de energia no coronário, por exemplo. E no corpo físico, eles se apresentam como glândulas. Então, aqui no corpo físico, ele vem como a pineal, a epífise. E o chakra frontal, a sua glândula que é como uma concretização nesse plano físico, é a hipófise. Então, e são dois pontos extremamente importantes nessa comunicação com o mundo maior, com energias mais sutis. São dois chakras que são com energias bem mais diáfanas, né? O processo dele, você ativar, por exemplo, o chakra coronário, acaba que vai ativando todos os outros chakras. É um chakra muito, muito sutil. Então era isso, né? O Silvio vai ter pontos aí também ligados aos chakras. Silvio, esses dois eu acho que é bem bacana aí, se a gente puder também te escutar. Quer dizer, escutar todo mundo, se alguém quiser também. Eu quero ouvir Silvio falando. A hipófise e a epífise, elas estão relacionadas. A hipófise é a glândula, assim, que secreta o hormônio que controla praticamente todas as outras glândulas. E a própria epífise, ou a pineal, ela é uma glândula, que ela secreta, se não estou enganado, é melatonina. Oi? Que é diretamente relacionada ao sono. E se está relacionado ao sono, está relacionado diretamente com o aspecto que a ciência terrena não investiga, né? Mas que é com desdobramento. Então, a melatonina, de alguma forma, ela
permite que a gente tenha um sono tranquilo e que se desdobre e reencontre o mundo espiritual. Fala. A Sânia estuda isso aí, mas tá com vergonha de falar. Então abre seu microfone e fala. Só ia falar. Mas o que é o processo do sono? Não estou ouvindo direito não, Sânia. Por favor, repita. É porque eu não estou com o microfone aqui. Bom, eu estou só com o fone. Aí fica mais difícil. Estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Então, a melatonina, ela propicia o início do sono. Né? E hoje em dia as pessoas estão tomando melatonina de qualquer forma. Mas deixa de continuar. Não é isso não que eu ia falar, não. Então, e ao mesmo tempo que ela propicia isso, a hipófise... Silvia, agora você Então, está essa melatonina artificial, ela realmente substitui, vamos dizer, uma melatonina natural? Acho que 100% não. Nenhum remédio substitui 100% qualquer coisa natural, né? Mas ela, digamos assim, ela imita o efeito. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, que tem sido pesquisado, é a ação dos aparelhos, né, celulares, computadores, que envolvem a melatonina. Por isso que se recomenda que as pessoas façam o uso pelo menos uma hora e meia antes da hora de dormir, para que a melatonina venha e consiga. Sim. Na verdade, ela regula ciclos, né? E de alguma a melatonina forma, ou a pineal? Oi? A melatonina ou a pineal regula ciclos? Na melatonina é o hormônio secretado pela pineal. Sim. Eu queria complementar uma coisa aí, se for possível. Sempre. Então, tem muitos estudos aí do pessoal da neurociência, né? Principalmente o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, um grupo do Siddhartha Ribeiro. E a glândula pineal, ela, além da melatonina, que na verdade é mais um hormônio importante, sem dúvida, mas o grande papel dela também é de um destaque de ampliação da consciência, né? Então, as pessoas que têm essa glândula pineal, né, mais ativas, né, permite uma ampliação da consciência e ela produz uma molécula que se chama DMT, que é a dimetiltriptamina, que é conhecida por muitos estudiosos como a molécula da alma. E essa molécula, né, o DMT, ela também pode ser produzida por nós, né, pelos humanos, mas ela também pode ser adquirida na natureza, através de plantas especiais, chamadas de plantas sagradas, plantas de poder. E essas plantas, elas conseguem trazer essa carga de DMT, que é possível que as pessoas consigam fazer as conexões astrais de forma muito mais limpa, clara e profunda, né? Então, entre outros papéis, a pineal tem esse papel fundamental. E ela vem sendo muitas vezes calcificada, né, ou seja, perdendo seu poder de ação, por conta principalmente dos alimentos, né, e de hábitos alimentares. Então, por exemplo, né, o papel do alumínio nas panelas que utilizamos para cozinhar os alimentos todos os dias, né. Então, já se sabe dos efeitos negativos do alumínio, né, nessas panelas, né, no corpo, né. Então, ajuda a trazer prejuízos para a pineal. Outra coisa é o flúor, né, que está na pasta de dente, que a maior parte das pessoas usam, né, e mais ainda o flúor que está na água, né. Muitos municípios, né, colocam isso como se fosse uma ação importante para poder equilibrar. Não sei se aqui tem alguns dentistas, mas eles não gostam de ouvir sobre a história. Na verdade, acho que o flúor é bom, etc., mas o flúor ele também promove essa calcificação da pineal, ou seja, no final das contas, o impacto disso é sobre a nossa capacidade de sentir a Terra,
de sentir as próprias entidades, de sentir todos esses encantados que estão aí e estão o tempo todo tentando se revelar para nós e trazer as mensagens e orientar. E muitas vezes a gente está impedido por conta desses hábitos alimentares da maior parte da população humana. Era isso. É isso que você falou, né? Não sei se os dentistas gostam de ouvir isso. É porque justamente essa parte toda que você falou não é concordante com a ciência terrena. Não é a ciência médica, a ciência odontológica que pesquisa isso. É um ramo mais espiritualizado. É por isso que eles não são aceitos, porque como tudo que envolve a nossa ciência, a gente discute muito isso até na sexta-feira, né? A nossa ciência é muito a questão da comprovação palpável. Não tem espiritualidade envolvida. Por isso eles não aceitam, têm a dificuldade de mudar a percepção das coisas. A pineal, na verdade, é muito mais do que isso. Né? Se a gente for enveredar só por tratados espíritas ou espiritualistas, ela vai, muito além. Mas o ponto de vista, digamos assim, palpável para nós aqui encarnados, ela é uma mera, como é que é? Uma glândula que secreta hormônios. Ela é quase um apêndice, né? Não serve para nada. Ela nem é muito considerada, não, na própria neurologia. O hormônio importante dela para a medicina é a melatonina, porque ele regula alguns ciclos, dentro deles o do sono. Mas ela não é. A hipófise em medicina é muito mais, considerada muito mais importante, porque ela tem uma regulação direta em glândulas que mexem com a tua pressão, com a tua secreção de outros hormônios que te fazem viver adequadamente. Mas isso assim, agora vocês me desculpem a sinceridade, é uma discussão que para mim não importa se a importância ou não importância dela. Eu acho muito mais importante uma coisa que se falou aqui no texto, quando ele comparou o corpo humano ao universo, e que nós temos cerca de 70 trilhões de células. Então, para aqueles que às vezes acham que não estão sintonizados, que não estão fazendo nada, que não estão irradiando nada, se cada uma célula do corpo de cada um de vocês emanar uma energia boa em uma direção, vocês estarão atingindo pelo menos 70 trilhões de pontos com energias desejando o bem de alguém ou de alguma coisa. Então, na verdade, para mim, é isso que importa. É isso que me motiva, é isso que faz cada um de nós acordar mais cedo no dia que vem para a reunião, para estar aqui lendo e depois a leitura irradiando por essas 70 trilhões de células em direções diversas para tentar atingir, quem saiba, 10 pontos que a gente consiga atingir, mas serão 10 pontos que vão estar envolvidos em amor, em alegria, em profunda satisfação e fraternidade. Isso é importante, mas esse ponto também, né, que o José Alves trouxe, muito bacana, super rico, soma também, né, é muito importante a gente saber que o corpo físico, ele influencia nessa troca, porque é um corpo também. Então, todas essas informações, elas vão se somando. Claro. A alimentação, como que ela repercute e pode predispor ou não, né? A gente sabe que tudo isso não ele não impõe, mas ele predispõe fluxos energéticos melhores e mais harmônicos. Vamos nos preparar, gente, para irradiação. Vou só colocar uma musiquinha.